Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta quinta-feira. E um dia triste, né? Um dia triste pela perda de um grande amigo, vice-presidente do Grêmio, Marcos Bopes, que faleceu hoje no início da noite. Foi um dos mais, né? Aí, com essa pandemia, com esse Covid, que nos tira essa pessoa querida, extraordinária. Então, está de luto o futebol gaúcho pela perda dessa querida pessoa, que tínhamos o convívio aí com ele. Está aí na tela a imagem dele, ele que ficou durante 60 dias na CTI, depois foi para sua casa e hoje, quando foi fazer um check-up, acabou falecendo. Fica aí a nossa solidariedade à família e aos amigos pela morte do Marcos Bopes. Mas a vida que segue. E hoje também uma reunião aí do presidente da Federação Gaúcha de Futebol, com os presidentes da dupla Grenal e também o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, com a possibilidade de que sejam liberados estádios aí de Grêmio Internacional para a realização dos jogos do Campeonato Gaúcho, semifinais e também a decisão do Campeonato Gaúcho, e teremos aí já no início de março jogos pelo Campeonato Brasileiro. Tudo ficou para amanhã, ou seja, o prefeito vai conversar com o seu comitê e amanhã dá uma decisão em relação à liberação ou não dos estádios da dupla Grenal. Os Dois Toques você acompanha nos canais 24 e 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, da live do Face, inclusive você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua crítica, a sua pergunta, interagindo. Também é importante que você compartilhe aí nos seus grupos, peço que seus amigos também compartilhem, para aquelas pessoas que ainda não conhecem o RDC, passem a conhecer. Completamos aí, a RDC completou recentemente 2 anos no ar, uma emissora jovem, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora, e o meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira, Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol, as coisas da dupla Grenal, e agora já temos, né, com a bola rolando. Nosso Dois Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 67 anos, nossa força é tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária, são 107 anos do GBOX. Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Nosso Dois Toques de hoje com o Edu Pes, Caco da Mota e o polêmico e irreverente Ângelo Garbaschi. Uma noite, um dia triste, né, companheiros amigos, pela perda do Marcos, Marcão, como era chamado entre nós, né? Ele que agora, no final de 2019, assumiu uma das vice-presidências do Grêmio, do Conselho de Administração, pessoa que foi muito sempre ligada ao presidente Romildo Bolzan, era anteriormente secretário da presidência, estava num momento muito feliz da vida dele, mas esse Covid tem nos tirado pessoas queridas, pessoas que evidentemente vão deixar saudade como o Marcos. Então, fica aí mais uma vez a nossa solidariedade a toda a família. O velório acontece amanhã, né, das 10 às 14 horas, com as últimas homenagens aí ao Marcão. Mas a vida que segue. Hoje tivemos uma reunião aí da Federação Gaúcha de Futebol, do presidente, né, Luciano Oxman, com o prefeito Nelson Marquesan e também os presidentes da dupla Grenal, Marcelo Medeiros e o Romildo Bolzan, com essa possibilidade aí de que os estádios sejam liberados para os jogos das semifinais e também o caso do jogo da final. Aí, evidentemente, se Grêmio ou Inter passar, um dos dois, né, porque o Caxias já é um finalista do Campeonato Gaúcho. Aí teremos a decisão agora da Taça Francisco Noveleto, que é a dupla Grenal, certamente, né, eu não vejo uma surpresa aí que possa acontecer, ou Novo Hamburgo, ou esportivo, mas futebol nunca dá para ser as coisas definitivas, né? Tanto é que o jogo do Esportivo do Juventude foi bem isso, né? Terminou o primeiro tempo com o Juventude classificado, né? E seria a dupla Caju contra a dupla Grenal.
E aí, no decorrer do segundo tempo, e já praticamente já para o final da partida, o Esportivo deu essa virada, né? E depois de 33 anos vem a ser novamente campeão do interior do estado. Então, acho que também cabe cumprimentar, né, a comunidade de Bento Gonçalves, né, pelo Esportivo ter chegado e ter conquistado esse título do interior e, obviamente, agora em condições, né, porque futebol, ninguém aqui vai dizer qual é o resultado, futebol tem que ser jogado. Então o Esportivo, né, chega em condições de buscar o campeão do turno e, obviamente, poder disputar com o Caxias a final. A gente projeta, evidentemente. Claro. Eu projetei aí, inclusive, que a dupla Caju estaria disputando com a dupla Grenal essas semifinais da Copa Francisco Noveleto. E mordi a língua redondamente, né? Em relação ao semifinalista. Mas vocês acreditam? A gente tem até, inclusive, o tweet do prefeito Nelson Marquesan em relação a essa reunião que ele teve hoje à tarde, está bem claro aí. Ó. Agradeço ao presidente oficial da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Ox, ao presidente do Grêmio, Romildo Bozan, e do Esporte Clube Internacional Medeiros Inter, pela reunião nesta tarde, pela sensibilidade demonstrada em Porto Alegre. Né? Aí mais conversa nessa tarde com os presidentes oficial da Federação Gaúcha, a dupla Grenal. Demonstrei para eles a minha preocupação com o aumento da ocupação dos leitos da UTI em 150% nos últimos dias. Quase 45% de todos os leitos da cidade estão ocupados por pacientes do Covid-19. Mais um tweet dele: concordamos que o momento é de cautela, respeito com os empresários profissionais, principalmente da saúde. Não temos dúvida de que os clubes terão cuidado com a saúde dos jogadores envolvidos nesses eventos. Mais um, nosso receio é que a liberação dos jogos poderia passar a falsa mensagem para a população que não precisa mais se cuidar. Por este motivo, seguiremos dialogando e vamos anunciar nesta sexta-feira, amanhã então, após a nova reunião, a decisão para os jogos de domingo. Mais uma vez, né, o prefeito Nelson Marquesan acaba deixando para o último dia, assim, a sexta-feira, no final de semana, a rodada, a decisão. E pelo menos teve dialogou com os presidentes do Internacional, do Grêmio, isso é muito importante. E só que, de novo, em cima da hora. Eu poderia ter decidido agora, até pelo último tweet ali. Eu não estou levando muita fé, não sei se tomara que eu esteja enganado, mas eu acho que ele não vai liberar. Não, aquela última frase ali dá a entender que ele não quer liberar, e ele tem todo esse direito. Não estou condenando o direito do prefeito, até porque ele é autoridade para isso na cidade de Porto Alegre, mas poderia ter decidido antes. Então decide logo para que os clubes possam se organizar, né? Eu acho, do ponto de vista, pelo que apareceu ali das justificativas, achar que liberando para os clubes de futebol estaria tudo mais liberado, que a coisa não estaria sob controle. Mas a coisa pode ser o seguinte, pode liberar para os clubes de futebol e dizendo: eu liberei para os clubes de futebol porque eu tenho a convicção que os clubes estão tomando as medidas e os protocolos necessários. Mas essa conversa não me convence. Mas é isso que foi levado ao prefeito, exatamente isso aí, o Garbasco. Ou seja, a dupla Grenal, na verdade, fez uma bolha sanitária em relação a todos os procedimentos, protocolo que foram apresentados. Então, talvez isso, né, o prefeito que vai discutir com o seu comitê de saúde e que possa haver essa flexibilidade em relação a esses jogos. Eu penso que quanto a isso ele não deve ter dúvida, Cadu. Acho que está claro isso, que o Internacional e o Grêmio têm uma condição sanitária excelente. A dúvida dele é a pressão mesmo que ele vai sofrer de outros setores naquela questão do que é essencial e o que não é essencial. Só que o futebol ele é um protocolo à parte. E todos, eu não estou só defendendo o futebol, eu defendo qualquer atividade, já falei isso aqui, qualquer atividade profissional que consiga estabelecer um protocolo seguro, sem contato com o público. A diferença é que o futebol não está tendo contato, ele não é comércio hoje. Com todo respeito aos comerciantes, que devem sim ter os seus direitos, talvez até numa quantidade menor. Está na hora de abrir em algum momento, mas com os hospitais do jeito que está, não dá para ter circulação de pessoas. E o futebol é só essa bolha, é diferente, essa é a diferença. Aguardemos então a decisão amanhã do prefeito Nelson Marquesan. Mas em relação a esses jogos aí, né? A dupla Grenal mostrou nesse jogo, o Grêmio veio com o time reserva, repete exatamente o jogo contra o Novo Hamburgo. Claro que agora o Grêmio com o time titular, o Internacional que voltou, né,
ou ele tinha utilizado o time reserva, agora não é mais reserva, né? Time alternativo, como se diz, né? Contra o Esportivo. O Internacional apresentou um desempenho melhor em relação a ele mesmo, mas ainda longe de ser aquilo que a gente espera da dupla Grenal, em relação ao seu aproveitamento, porque a preocupação é maior, são os jogos aí que vem pela frente agora com o início do Campeonato Brasileiro, né? Então, jogos que a gente vai ter, talvez não só quarta e domingo, talvez terça, quinta e domingo, em função de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, a própria Libertadores, que lá em setembro retoma. Tem que adiantar datas, né? Porque, na verdade, quando retoma a Libertadores, precisa de uma disponibilidade maior. Então, precisa adiantar datas nesse primeiro momento, para que possa compor o calendário depois. O Internacional, o próprio Cudê reconhece, né, que conseguiu, em relação ao time que jogou o Grenal, um time mais equilibrado, teve um pouco mais de condição de jogo, e agradeceu, né, obviamente, ao gramado lá do CT do Internacional, que contribuiu para que o Internacional conseguisse ter um desempenho melhor, né. Pega o Esportivo, né, tem que ter cuidado, muito cuidado, né, porque esses times muitas vezes se chama de franco atirador, mas de franco atirador não tem nada, vem com estratégia de jogo, vem com capacidade, né, de marcação, com muito empenho, né, é o jogo mais importante para o clube naquele momento, então tem que ter cuidado. Então o Internacional precisa realmente ir para esse jogo com uma consciência grande de que precisa fazer um bom jogo para poder seguir adiante. O Grêmio busca o tricampeonato. E o Internacional interromper essa... Embora a gente está projetando lá na frente, né? Porque somente um dos dois será finalista. Nós não teremos um Grenal na decisão aí do Campeonato Gaúcho. Tu projeta com mais dificuldades aí, quais dos jogos aí, o Ângelo Garbassi, o Internacional com o Esportivo ou o Grêmio com o Novo Hamburgo? Olha, pelo que a gente viu nessa etapa anterior... Nós vimos pouco, né? Não dá para medir muito, mas pelo que se viu no último jogo agora, antes dessa fase, o Grêmio entrou com um time reserva contra o Novo Hamburgo e empatou. Agora vai jogar de novo com o Novo Hamburgo. Joga com os titulares, evidentemente tem que ser o franco favorito. O Internacional vai entrar com o Esportivo, vai pegar uma bucha maior. Agora, eu acredito o seguinte, se o jogo fosse no Beira-Rio, poderia ser mais facilitado para o Internacional. Mas como o jogo será lá num campo de treinamento... Mas o que muda, Garbasco? Mas o que muda? Não tem torcida. O que muda? Não, eu acho que... Mas o Internacional jogou no CT... a possibilidade do gramado... Mas o CT de Alvorada mostrou em condições. É verdade que não houve mais reclamação do Cudê. É um campo de vila. Tá não. Em Alvorada é um campo de vila. Cá entre nós, nem os profissionais treinam lá. Mas os profissionais não treinam lá porque eles têm toda a estrutura. Alvorada, é bom. Ele é melhor que alguns do mas interior. Mas tu olha o entorno do estádio, mas o entorno não joga, tu tá numa área de amador. Mas a exemplo do CT de Eldorado do Grêmio. Quer dizer que torcida não adianta, não ajuda. Não empurra um time. Se no Beira-Rio, jogando contra o Esportivo, tivesse 30 mil pessoas, não adiantaria. Mas não vai ter. Não vai ter. Mas se tivesse, teria 30 mil pessoas. Mas não vai ter, então qual é a modificação? É isso que eu estou dizendo, que pode engrossar o jogo por sem Alvorada. Tá, mas olha só, a questão, eu tenho um aspecto que eu acho importante, que eu penso que é importante, o fato de ser jogo único. Então isso é uma coisa. Sim, isso tudo pode acontecer. Porque o Caxias agora vai esperar olha o que aconteceu com o São Paulo ontem. Complica, Olha o que aconteceu com o São Paulo ontem. É o efeito Mirassol. Tem que tomar cuidado. O Corinthians agora já passou por cima do Red Bull, por 2-0. O Corinthians que estava até... O Red Bull até é grande time lá já. A rodada passada escapou porque ganhou do Oeste, né? Porque estava, inclusive, para ficar fora da fase final do campeonato. Quer dizer, uma vitória em cima do Oeste foi que rebaixou o Oeste e recolocou o Corinthians na briga. Né? Mas, assim, eu entendo um pouco o que o Garbassi está dizendo sobre o aspecto de que o jogar no CT, ele muitas vezes tem uma característica... certo? De parecer menor, de se tornar um ambiente de campo menor, certo? Então, assim, sobre esse aspecto, eu até acho que
que sim, sente, é uma diferença. Um clube entrar dentro de um Beira-Rio, de uma arena, e jogar mesmo vazio, mas cheio, vale mas na comparação da dupla Grenal, vale pro Inter, vale pro Grêmio. Claro, então, lógico, não, aí dá no vale mesmo. pros dois, vale pros dois. Que a pergunta do Cadu é quem vai levar mais vantagem. Eu menos vantagem. acredito que pelo jogo anterior, não existe jogo jogado, mas pelo jogo anterior do Grêmio com o Novo Hamburgo, eu acredito que o Grêmio vem sim com uma condição, né? Teoricamente, jogou com o time alternativo e buscou um empate, né? Fez um enfrentamento adequado. Com o time titular, acredito que ele tem assim, uma condição melhor de poder fazer o resultado. O Internacional vem contra o Sportivo motivado, é um time motivado, é um time que ao longo da competição aí demonstrou força, né? E o que ele fez no Jacone tem que respeitar, né? Tem que respeitar. O que ele fez no Jacone tem que respeitar. Não é brincadeira de 2-1 virar 3-2. Não, sai. Mas são coisas do futebol. O Juventude virou o jogo. Sim. Saiu perdendo de 1-0 com 30 segundos de jogo, né? Tava 2-1 e estava perto do terceiro gol. Aí tomou o segundo gol de pai, desandou completamente. E 4 minutos depois tomou o terceiro. Mas olha só, a CBF, o Grêmio estreia no Campeonato Brasileiro dia 9 com o Fluminense aqui em Porto Alegre. O Internacional estreia fora. A CBF já definiu, o seu Ângelo Garbaschi, o local da estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense em Eldorado do Sul, independente da liberação ou não do prefeito Nelson Marquesão. Meio antecipado. Não, mas precipitado. Não, porque independente, a CBF define os locais com 10 dias de antecedência. Não, mas e aí, e se tiver liberado a arena? Eu acho que é meio precipitado. Mas é que aí, Garbaschi, eu vou te dizer, a CBF, na verdade, né, ele procura trabalhar de uma forma equilibrada nas questões da marcação dos seus jogos e com tempo hábil e adequado para essas coisas. Eles não querem gerar uma expectativa ou gerar uma condição de que existirá o jogo na arena e que, porventura, que nem tu comentou, Caco, para o último dia ser definido que não vai ser na arena e que vai ter que ser em outro lugar. Então, a CBF definiu o jogo, colocou o CT Eldorado, né, em Eldorado, e está colocando essa condição como agora. Acredito sim que se lá na frente houver uma confirmação de liberação do estádio, até entendo que o Grêmio também vai trabalhar para que seja feito na arena. Mas tem uma coisa importante. Não havendo público, o custo de tu abrir um estádio como a Arena e Beira-Rio, ele é significativo. É isso também. Ele é bem significativo. Não, então, assim, posso até, o pessoal que hoje está envolvido nessas questões, eu venho de um universo um pouco menor em termos de estádio, mas quero te dizer que num espaço daquele tamanho, tu abrires para um jogo sem público, sem arrecadação, eu acredito que possa estar sendo feita uma avaliação. O Edu tem razão nesses dois aspectos. Pelo seguinte, porque esse jogo está marcado para 19 horas. Né? 19 horas o CT de Eldorado não tem iluminação. Ou o Grêmio vai ter que providenciar uma iluminação, né? Ou mudar o horário do jogo. O horário é mais fácil de mudar. E a questão técnica, o Edu tem razão, essa questão do custo, a CBF está até em favor dos clubes. Fazendo esse favor de reduzir cada vez mais os custos para os grandes clubes brasileiros de todos os tamanhos que a CBF puder ajudar. Mas tem um outro aspecto que a CBF se organiza, porque são jogos agora de nível nacional, com maior visibilidade ainda para televisão, questão do VAR. Então, os jogos têm que ser preparados com maior antecedência. Posicionar câmeras em Eldorado por uma transmissão de futebol não é a mesma coisa que na arena, que está tudo pronto. E no Beira-Rio, como também em Alvorada, não é a mesma coisa. Eu nunca fiz uma transmissão em Eldorado, mas já coordenei transmissão em Alvorada. Para vocês terem uma ideia, a cabine da transmissão, na época eu coordenei uma transmissão pelo Sport TV, foi um carro de som, um trio elétrico do outro lado com o narrador, era o Gustavo Manhago em cima de um carro de som. Porque o outro lado, eu não sei se era uma questão de energia, uma questão solar, viu, Cadu? Pela tarde, se botasse do outro lado em Alvorada, porque o fundo era horroroso, matagal assim para televisão, ia ficar estranho. Então inverteram e botaram o alambrado do estádio, as sociais, de frente para a televisão, senão ia ficar, era uma transmissão parecida. Mas são situações, cara, que em função dessa pandemia, ou seja, que tem que ser administrado, né? Não adianta nada. Mas a dupla Grenal e o Grêmio ontem, né, após na coletiva, o Renato foi claro em relação aí a contratações, né,
que é um lateral esquerdo, que é um atacante. E o Grêmio também hoje já se posicionou, o Benfica, em relação até que o Benfica já vai começar a partir agora dessa semana, a partir de sábado, encaminhar uma negociação com o Grêmio em relação ao Everton, né? Agora, 30 milhões de euros, como o Grêmio quer, é um negócio que o Benfica não tem condições de fazer. O Grêmio já até aventa a possibilidade de uma redução, né, na negociação, até para fazer caixa. E o Renato foi bem claro nisso, que é um lateral esquerdo e que é um atacante independente ou não, né, do André. O André está negociando aí o seu empresário com a direção do Grêmio, a sua permanência, ou melhor, a sua saída, mas o Renato foi bem claro, se não sair, vou aproveitar, mas independente da permanência dele, vou exigir mais um atacante, um centroavante. Talvez até pela possibilidade da saída, né? Que o Grêmio deve estar projetando essa saída do Everton, né? O André tem que ser aproveitado, se tiver aproveitado, não pela condição técnica, porque ainda não jogou bem no Grêmio. Teve um outro jogo. Mas o torcedor gremista não quer nem se ouvir falar no nome do André, terrível, né? O Luciano não deu uma resposta boa também. Pro torcedor, Luciano, mas o Luciano ainda perdeu tem... um gol ontem com uma displicência. Né? E ali não Sem foi questão goleiro, do campo, hein? Ali não era nem questão de reclamar do gramado também, ali foi uma questão de técnica. Né? Não, mas ele foi muito displicente, né? Mas, nossa, ele foi chapar a bola, mas chapou assim... É complicado. É difícil. É que o Só Diego quem tá Souza, ali é que sabe também. O Diego né? Souza não vai aguentar a temporada toda essa cheia de jogos. Também. Tem que ter reserva. Bom, e o Renato foi bem claro. E aí vai ter que usar o André. O Renato foi bem da claro. posição. E isso aí serve para todos os clubes, né? Ou seja, como teremos jogos aí, não só de quarta e domingo, de terça, quinta e domingo, olha, tu vai ter que ter um grupo inteiro. O Cudê já subiu com 21 jogadores da base do Internacional, porque tu vai ter, o Renato nessa coletiva após o jogo contra o Novo Hamburgo foi bem claro, ou seja, e é perfeitamente natural, tu vai ter jogador suspenso, tu vai ter lesão, tu vai ter jogador punidos por cartão, quer dizer, tu vai precisar de um grupo muito forte para jogar, isso vai vir, nós vamos virar o ano jogando dessa maneira. Mas eu fico pensando, né, Caco, sinceramente, quando ele for, eu quero dizer o seguinte, o cara não desaprende de jogar. No Santos, claro que ele tinha Robinho, tinha uma turma para servir ele, mas ele foi um goleador no Esporte Clube Recife. Veio para o Grêmio, não pode ter desaprendido. A única coisa que prejudicou a carreira dele é a atividade extracampo. Ou seja, que ele não tinha condições de desempenhar. Agora, se nem o próprio Renato mas não é, o Garbassi, que não conseguiu enquadrar ele... Tu citasse ele, ou seja, ele foi, o grande momento dele foi no Santos. Foi goleador no Esporte. Eu já me posicionei em relação a isso lá atrás. Aí me chamaram de secador, disso aqui. Em algum momento. Não, ele foi mal no Atlético, ele foi mal no Corinthians, ele foi mal no Vasco, ele foi mal em todos os grandes clubes. No Esporte foi bem. Antes de vir para o Grêmio. Bom. O Grêmio contratou o atacante do Esporte. Tá bem. Então, como é que ele jogava no Esporte? Como é que ele jogava no Esporte? Garbassi, lá o time jogava para ele. O Grêmio Internacional não são times da grandeza de tu jogar para um centroavante. Sim, mas vem cá, o treinador... Ele no Santos, o que eu vejo melhor no momento dele? Mas ele é um jogador que não é só o cara fincado. Ele é um cara de movimentação. E o esquema do Grêmio agora é que o Diego Souza... Não, mas o Diego Souza é fincado. No Santos... Com aquele timaço do Santos, qualquer um de nós jogava. Eu sei, era Neymar, era Cadu. Robinho, era Ganso. Mas me diz uma coisa. Mas ele era um dos que se destacava. Olha aqui, ele jogou, antes de vir para o Grêmio, ele jogou no Esporte, tá certo? Certo. Tá. Ele foi contratado pelo Grêmio, indicado por quem? Bom, isso é uma pelo Renato. situação. Será que o Renato não assistia as partidas do Esporte e não via o sistema de jogo do André? Então contrataram um André que não serve para o Grêmio? Mas eu penso que é um pouco tático também, para a idade que ele está já, a movimentação que ele está, é que o Grêmio não tem esse esquema. Ele teria que jogar como o Cudê, que é que um cara joga do lado do Guerreiro. Ele não pode ser o Guerreiro, ele não pode ser o Diego Souza, ele tem que ser, não é que ele seja de flanco, mas ele teria que ser o segundo atacante. Se o André for segundo atacante, ele vai render melhor, na minha opinião. Ele não é cara de área, não é mais cara de área. Eu acho que não é mais uma ele questão... sabe vir com a bola de trás, sabe driblar. Já é mais uma questão de ambiente. É uma questão de ambiente. É isso que eu ia falar questão agora. de ambiente. É assim, ó, se a gente for lembrar as palavras do Renato, quando o Grêmio contratou o André, o Renato disse que com ele o André jogaria. Não, comigo ele vai jogar. Ou seja,
Isso tem uma importância, isso tem Tem um o peso. aval, né? Tem o aval. Isso tem um peso na Mas decisão. todo treinador, quando Claro. chama, tu vai ter o aval. O Cudê, Claro. quando trouxe o Musto, quando Não, trouxe perfeito. Mas o Saravia, o André é não com o conseguiu. aval do treinador. E Mas aí, ele trouxe o infelizmente, André ele não que ele conseguiu. sabia, né? Ele não conseguiu. O André Olha, não talvez conseguiu até, dar resposta. Tava Mas não pensando foi aqui, dentro do Edu, campo, Asson. talvez até o Renato tenha dado essa declaração que quer um centroavante, mas se não tiver, eu vou ter que usar o André. Não, Já ele que foi bem claro. Porque ele gosta do André. Não, ele foi bem claro. Não se admite um jogador receber e não estar integrado. Mas ele como quer não usar o jogar. André, ele gosta do André. Bom, não sai de, mas ele não gosta, por culpa dele, né? Ele Mas não está sendo escalado. vamos ver o que o Paulo Luz, que é o vice-futebol do Grêmio, falou em relação a essas contratações aí, que o Renato deixou bem claro na coletiva pós-jogo contra o Novo Hamburgo, em relação ao lateral e também um atacante. O assunto André vem sendo tratado de forma muito assertiva pelo nosso diretor executivo, o Klaus Câmara, com o staff do próprio atleta. O objetivo do Grêmio é encontrar uma solução, uma negociação em que possa atender os interesses do clube e também viabilizar o atendimento de um atleta que é um profissional, que merece o nosso respeito e que também ele possa merecer a oportunidade de ter uma solução adequada e que contemple ambas as partes. Quanto à necessidade de reforços, nós temos consciência pela demanda, pelos jogos, pelas disputas que nós começaremos a enfrentar no início do próximo fim de semana, dia 9, pelo Campeonato Brasileiro, depois Copa do Brasil e Libertadores, que principalmente a lateral esquerda, com a saída do Caio Henrique, que nós, mesmo diante da qualificação dos atletas que compõem essa posição, que é o Cortez e agora o Guilherme Guedes, que inclusive vem tendo bom desempenho, nós entendemos que nós precisamos fazer uma reposição e estamos, através da nossa área especializada, que é o CDD, vasculhando o mercado e buscando opções. O mesmo ocorre com a centroavante. Eu acho que ficou bem claro que o Grêmio busca jogador para chegar e assumir a titularidade. Eu não sei se o Grêmio, com toda a franqueza, claro que o Marcelo Oliveira está voltando depois de 12, 14 meses, mas não sei se o Grêmio está com toda essa confiança no lateral esquerdo Guedes. Porque se tivesse a confiança com Cortez e com Guedes e mais algum outro, iria adiante. Está falando do Guilherme Guedes. Guilherme Isso, Guedes, estou faltando Mas isso ficou bem claro. Esse é um jogador jovem, é um jogador de grande potencial, mas ficou bem claro pela declaração seguinte, que o Grêmio quer jogador para chegar e assumir a titularidade. Mas ainda falando em Grêmio... Parece que a insatisfação maior ainda é com o Cortez, com o próprio Cortez. Mas ainda falando em Grêmio... Mas o Cortez era o titular até a vinda e depois a saída do Caio. É o titular. mas ele estava saindo do time. A tendência era ele sair. Mas ainda... Mas é que também está saindo para o time pro Caio Henrique, né? Pelo Caio Henrique. Pois é, Agora, querem um cara melhor. agora até surgiu a possibilidade, que eu não que é a acredito. situação, né? Não, volta. Não, até surgiu essa possibilidade dele retornar. Nem sei. Mas, Bom, mas sabe de uma coisa? Eu estou pensando, nós estamos falando do assunto do Grêmio, eu estou pensando do Grêmio para o Campeonato Brasileiro. E eu sei que daqui a um pouco ele vai começar a implicar esse cidadão aqui, comandando o programa. o cidadão tem nome para começar. Não sei, vai começar. Tu também chama assim, eu vou fazer a mesma coisa. Não sei se ele não vai começar a incomodar daqui a um pouco, porque ele acha que eu tenho implicância com o veterano. Eu não tenho implicância. Mas eu acho que um time pode ter 1 ou 2, 3 veteranos para dar força para os mais jovens, tudo bem. Agora, com toda a franqueza, e tem que ter coragem de dizer antes eu tenho. Eu não Mas levo... tu erra sempre. E tu não? Eu não. Ah, não? E os classificados do Campeonato Gaúcho? Ah, bom. Bota a música que vocês botam pra mim, pô. É só isso que vocês combinam comigo. Quando eu tô falando, eles botam, errou. E ele não abriu o programa dizendo que ele errou? Eu falei que o Caju também. Mas eu erro. Não, errar tem. Olha aí. Cadu, tinha um professor meu que dizia o seguinte: eu não erro nunca, eu me engano. Sabe de nada, inocente. Ó, como é que é? Sabe de nada, inocente. Errar, todos nós erramos, só que tem uns que erram mais e outros menos. Pois é. Tu erra mais e eu erro menos. Agora, sabe qual é o problema? O que é o negócio do veterano? Sabe o que pode errar? É o cara que tem coragem de antecipar e falar uma coisa com muita antecedência. E eu tenho.
e eu estou sujeito a acertar muito. Quem vai ser o campeão gaúcho, então? Eu estou acertando. Campeão da Gaúcho? Não, já está decidido. Quem é? Amplo favorito o Grêmio. Não, favorito é uma coisa. Amplo favorito. E vai ser, deve ser o Concordo, campeão concordo, gaúcho. não, Sabe por concordo que o contigo. Grêmio vai ser o campeão Olha. gaúcho? Sabe por que o Grêmio vai ser campeão gaúcho? Eu vou dar uma regra bem certinha. Me diz uma coisa, o Internacional passa e o Grêmio passa, vamos admitir. Grenal na O que semifinal. vem? Grenal. Todo dirigente do Grêmio pede para ter Grenal, porque sabe que é jogo jogado. Olha Entendeu? que afirmação Então que é tá isso. dizendo aí. Dos 8 últimos Grenais, o últimos Grêmio 2 não anos é perdeu isso nenhum. mesmo. Eu estou errado? Eu estou falando de estatística. Mas eu estava falando... Não, o favoritismo. Tem sido mesmo. O favoritismo até é do Grêmio. Amplo favorito. Mas tu, como foi o repórter da Santa Ceia. Obrigado. Tu fosse repórter da Santa Mas eu Ceia. tive credencial. Tu foi repórter Tu da não Santa Ceia. passou. Né? Tu foi repórter da Santa Ceia. Tá. Tu sabe que Grenal. Aquela foto de lado foi o Gabás que fez. Tu sabe. Mas sabe que na Santa Senha eu consegui ter a credencial. E para ele foi negado. Tu sabe que o Grenal. Abemos credencial. Tu sabe que o Grenal pode ter um favorito, mas o Grenal é aquela história, no momento que a bola rola, o favoritismo Não deixa vem de com existir. aquela do Deixa de Meneghete existir. que Grenal é Grenal. Eu não concordo que Grenal não tem favorito, às vezes Tem um melhor que o Às outro, ve- não, às sempre vezes chega tem, ao não, melhor. às vezes tem favorito. Dessa vez eu não tô vendo Não isso estou aí. vendo favorito também, eu não vejo favoritismo, eu vejo vantagem para o Grêmio pelo futebol tô olhando que a estatística, apresentava. Não, os dois, se levar em conta a estatística, claro, o Grêmio leva ampla vantagem, porque há 2 Mas anos as o Inter não estatísticas são feitas para serem ganha. quebradas. Chega um momento que ela Lógico, quer. lógico. Não, agora, o problema é que a gente não conseguiu ver que Inter e que Grêmio são nesses 2 jogos, não dá ainda para não. E nem vai ver. Mas se a gente Nem visse, vai ver. só para fechar o raciocínio, se a gente visse os últimos jogos anteriores, o Internacional estava, no momento, na minha opinião, melhor que o Grêmio, inclusive naquele Grenal da briga que deu empate, o Inter estava jogando mais. Tá. Mas não significa que jogar mais ia ganhar o jogo, podia ter Verdade. perdido até aquele jogo, porque está muito próximo um do outro. Mas isso significa, se existe um momento que o Internacional se aproximando para quebrar isso, o momento é agora. Não sei se nesse gauchão, mas nesse ano, em algum momento, ele vai acabar quebrando se continuar nesse nível de futebol que está conseguindo fazer pelo menos enfrentamento com o Porque Grêmio. Antes ele não enfrentava essa o Grêmio, quem referência- jogava era o Grêmio. Porque- O Inter tem mais posse de bola já que o Grêmio. Posse de bola não ganha jogo, mas já está conseguindo controlar o jogo em algum momento. Então eu vejo que o equilíbrio está tendo algo assim, um indício de que o Inter pode chegar lá. Mas Pode sabe chegar. que mais uma vez o senhor comandante do programa não deixou eu terminar meu pensamento. Por favor. E agora eu vou Cadu, terminar. Desculpa. Fui Conclua. eu. Nós temos uma Porque ele dobradinha aqui passou pra te a bola derrubar. para ti, Não, nós vocês fizeram combinamos tabelinha para me pra cortar. te derrubar. Na É isso. verdade, eles combinaram, Garbaz. Combinaram, Eles mas eu estava dizendo o seguinte, eu estava querendo abordar o Grêmio para esse ano e eu estou levando alguma desconfiança e eu estava abordando o aspecto da veteranice. Eu não posso acreditar... Mas o Grêmio está cheio de jovem. Não dá para terminar, viu? Então, num time que tem 11 jogadores, 5 são veteranos. Não pode, tem que ter uma mistura. Ele tem o Vanderlei que passou dos 30, Vanderlei é goleiro. Jeromel que Vanderlei passou do... Eu O Chico vou vai falar, questionar eu o vou falar dos que Jeromel. passou dos 30. Vanderlei, Jeromel, Kahneman, Maicon, Diego Souza, Thiago Neves. Será que daí... Para um pouquinho, para. Será que Thiago daí- Neves é reserva. Para, o Matheus Thiago Henrique Neves é titular. reserva. O Jeromel, um dos maiores zagueiros do futebol brasileiro, se não o maior zagueiro do futebol, quem é outro? O Maicon, tudo bem, o Maicon. Kahneman. Kahneman. O Bonqueiro é a melhor dupla de zaga do Brasil, ele quer questionar. Eu estou dizendo os velhos. Não. Ó, só tem uma semelhança entre Grêmio e Inter. parou. Só tem uma semelhança. Parou. Como é que é? Ok, parou. Parou. Depois dessa, parou. Pô, olha aqui, ó. Grêmio e Inter tem uma semelhança muito grande. Muito grande. Não em time, coisa. Tem uma semelhança muito grande. O Grêmio tem que aposentar um cara que não quer aposentar. Também está caminhando em campo. Maicon. E o Internacional, eu já disse que estava na hora de botar o D'Alessandro no museu. Mas desafeto. entra treinadores, Voltou, sai veio treinadores desafeto. e ninguém se Veio conversa. Sabe por quê? desafeto, Porque ele desafeto. joga, vira e mexe, ele joga melhor que os guris que entram no lugar. Mas dele. entrou o Galhardo E o e Maicon fez o também. Guerreiro jogar. Mas o Galhardo tá jogando a posição que o Cudê quer que o D'Alessandro joga, mas dá para jogar com os dois juntos. Mas o D'Alessandro não dá. O D'Alessandro atrasa o jogo. Mas agora com Ele 5 muito substituições. lento. Me diz uma coisa, o D'Alessandro é meia cancha ou ele é meia atacante?
E ele é meio armador. É o Ou chamado ele, engante. ou ele é ponta direita de pé esquerdo. Por característica, eu tava chamado engante argentino. Do meia que vem para trás é um jogador raro. Mas vem cá, pisa na bola, ele gira, chega arma o alguma jogo. vez perto da área? Oi? Ele chega alguma vez perto Chega, da área? Ele chega. chuta muito a gol? Não é uma mas característica aí não é dele, característica mas chuta. dele. Mas eu não Chuta. sei, eu não estou vendo nada disso. Não, mas Será não que é, eu ele é tô armador vendo? mesmo, ele mas é de o armação. que ele está armando? Nem armando ele consegue armar mais. Mas, Tá? Ele está armando a saída dele do time. É isso. aí é a questão pessoal. Tem que Não levar é em consideração pessoal, não. Nem conheço e não tem Não, é problema. Mas vamos ver o opinião que o que Saraiva divide o Rio Grande disse. do Sul. Vamos ver o que o Saraiva disse em relação aí a essa sequência de jogos internacional, a melhora, a questão de jogar no Beira-Rio também, né? E esse jogo semifinal com o Esportivo. Sí, bueno, después de tanto tiempo sin jugar, creo que fue algo muy positivo. Veníamos. Eu acho que o D'Alessandro bateu muy a carteira fuerte, dele en uma el vaga. tema físico y bueno, ahora con el correr de los partidos se fue notando una evolución muy importante, de menor a mayor. Creo que de a poco vamos encontrando una calidad de juego que buscamos. También ayer el campo de juego ayudó muchísimo a poder hacer nuestro juego, que es tratar de hacer siempre posesión de la bola, así que nada, a seguir trabajando y a seguir mejorando, que tenemos partidos muy importantes también por delante. Sí, bueno, se nota también el trabajo que hace todo Inter para mantener tanto como los campos de juego principal como los campos de juegos de inferiores, de tenerlos en un muy buen nivel. Ayer fue muy importante eso y bueno, creo que eso también ayudó a conseguir un resultado positivo. Sí, bueno, es un partido también muy difícil, que es eliminatorio, así que tenemos que tratar de no cometer errores, de seguir haciendo lo que veníamos haciendo, de seguir mejorando y bueno, creo que si hacemos las cosas que venimos trabajando, estoy seguro de que vamos a pasar de fase. Bueno, ojalá que puedan liberarlo, es algo muy importante. Creo que en lo personal jugar en nuestra cancha nos va a hacer sentir mucho más fuerte. Creo que ya estamos acostumbrados a ser local, conocemos el campo de juego, creo que tiene las condiciones del césped son muy buenas y bueno, jugar en este campo que estamos acostumbrados a entrenar también y hacerlo en las competiciones es muy importante y creo que podemos sacar ventaja también. Tá aí, claro, a importância de jogar no estádio pela questão do gramado, a questão de... E o Cudê foi muito incisivo em relação a isso. Aquela figura de linguagem que ele usou após aquele jogo contra o Esportivo, né, dizendo, treinar e tal, mas é coletiva marrenta, tipo o Renato, gosta de tirar o foco do era assim como jogador, o Cudê também, agora como técnico. É muita estratégia, gosta de tirar aquele foco. O Inter foi muito mal, jogou mal, né? Então ele usou essa estratégia de tirar o foco. Aí ficou todo mundo falando em relação, né, à questão do gramado, que o novo técnico vai buscar, mas não é uma figura de... Ô, Cadu, eu já falei segunda-feira aqui no programa e Mas fale de novo. me incomodei bastante na rua. Não vou falar de... Não, tu não vai dizer que te atacaram no shopping porque os shoppings estão fechados. Não, eu não Tu não vai contar, tu não vai dar migué aqui. Não tu vem com foi. esse teu migué, porque me encontraram no shopping, eu fui no shopping, te encontraram encontraram aonde? De quarentena? Naquelas ocasiões era verdade. Me encontraram. No posto. Me encontraram. No café no posto de gasolina. Me encontraram quando eu estava fazendo caminhada na Praça da Encol e os caras me deram razão e tu me torpedeasse segunda-feira e agora eu vou reafirmar a mesma coisa. Eu não sei se é precipitada a minha posição, mas, sinceramente, eu não vi grande coisa desse Sarabia aí. Ele não me convenceu. Verdade. Eu acho que é um jogadorzinho normal pelo que apresentou. Mas é evidente, um jogador, né, que não tem nenhuma... com o futebol brasileiro, um jogador argentino que jogava no futebol português. Evidente que o jogador precisa de adaptação.
Jogador brasileiro, quando é repatriado, quando volta, tem que se readaptar após uma pandemia, que os jogadores ficaram aí, quantos? 70, 80 dias só treinando fisicamente. Mas é evidente mas que ele não não é pode... francês nem italiano, jogou no futebol argentino, é futebol de combate. Mas qual é o jogador que voltou bem? Mas qual é o jogador que voltou? Pô, mas não sei que jogo tu viu. O jogador sem ritmo de jogo, a bola mordendo, dando neles. Qual é o jogador que tá tu bom, viu? então... Não, ele foi realmente, ele foi um dos piores nessa volta do Internacional, mas não dá para ser definitivo. Claro que não. Porque essa referência desses dois jogos ainda é muito então, cedo. eu vou esperar porque até a primeira amostragem dele foi boa na estreia, depois não jogou mais. Não. O histórico dele não é ruim. O histórico dele como jogador não é ruim. Ele tem a confiança do técnico que sabe o que está acontecendo com ele. Agora, aquilo dele pegar a bola lá no Grenal, eu já falei aqui, vou repetir para quem não estava aquele dia, eu achei muito estranho isso. Repete. Ele perder a bola na lateral. Uma coisa é tu correr e vai tentar cruzar na linha de fundo e passar da bola na linha de fundo. Ele fez isso 2 vezes na lateral. Mas isso é uma prova de que ele está completamente fora do tempo e espaço de bola. Completamente fora. O que está sendo o Everton, que é se não o principal jogador de futebol brasileiro, o que está sendo o Everton no Grêmio? Ah, vou dizer, está com a cabeça na negociação na Europa. Ah, pode ser. Mas ninguém está sendo. Bom, certo e correto é aonde você tem que fazer a revisão do seu carro. Então, aonde? Na Casa Pneus, 60 anos de qualidade, lá que você faz a revisão do seu carro, aproveita também, o pneu está ficando careca, desgastado. A promoção permanente que você tem lá na Casa Pneus, que é o feirão de pneus, além de outros serviços que lhe oferece a Casa Pneus. Avenida Ceará, 1055, é lá que fica a Casa dos Pneus. Mas nesse momento, para sua segurança e tranquilidade, agende a sua ida até a Casa dos Pneus. Telefone 51, código de área 33424245. Nossos 2 toques também para o Banrisul, que é o nosso banco, é o Banco do Rio Grande, né? E o Banrisul oferece sempre diversos produtos. Um deles é o Banrisul Saque Digital. Você, com o Banrisul Digital, você tem a segurança das suas compras online. Banrisul e você, a nossa parceria faz a segurança. Nossos 2 toques também para a ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Lá você tem tudo em material de construção, mas também uma grande variedade de lâmpadas LEDs, de luminares, tudo isso que você tem na ferragem Lampião. Também direto depósito, pronta entrega. Teleentregas, nesse momento, até por ser um serviço essencial, você pode de maneira presencial lá na Ferragem Lampião. Mas tá aí os telefones da teleentrega, que você deu um problema no seu condomínio, na sua casa, na sua empresa, enfim, então você aciona lá os teleentregas da Ferragem Lampião, ou indo lá, aquele atendimento VIP, toda a equipe do Gilberto João Carlos à sua disposição. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que imagina. São mais de 30 anos no mercado, isso diz tudo que é a Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Rápido intervalo, voltamos seguidinha, dando sequência ao último bloco do nosso 2 toques. Estamos de volta com o nosso 2 toques, que você nos acompanha nos canais 24 e 524 da Claronet, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo, em todas as plataformas digitais. É só você digitar RDC TV, você assiste qualquer lugar do mundo, onde você estiver. O Instagram da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora. O meu pessoal também, Cadu Oliveira. E adicione lá para a gente falar as coisas do esporte, as coisas do futebol. Nossos 2 toques de hoje com Edu Pes, com Caco da Mota e Ângelo Garbaschi. Nossos 2 toques para a ciência, estética e saúde, que é um espaço totalmente voltado para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, diversos procedimentos. Tu que é um cara que está preocupado com a beleza sempre, o Ângelo Garbaschi. Então, lá na estética e saúde, você tem todos os procedimentos que você confere, na realidade, né? Nas redes sociais, principalmente no Instagram da Ciência, Estética e Saúde, é só você conferir, @Ciência, Estética e Saúde. Nossos 2 toques também para o grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros da ciência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o Pilar do São José. O pessoal aqui, o Rafael está dizendo, o Ângelo Garbaschi, me escala o time aí do Internacional, então, e do Grêmio, já que tu acha que os velhos não têm possibilidade de atuar nesse time, tu contestou jogadores da capacidade da zaga do Grêmio. Escala os times aí, então. Ah, não posso.
Não posso escalar, sabe por quê? Vai botar o Prachetes no Inter, o Darlan no Grêmio, vai botar Ó, como é que é? Parei, olha aí, ó, a voz do além. Sabe de nada, inocente. Você é moleque. Ó. É o Luxemburgo. Você é moleque. Olha aí, a voz do além. Mas como é que eu vou escalar se não tem oportunidade de a gente ver os outros? Entendeu? Vai jogar sempre Jeromel, Kahneman, eu não vou conseguir observar. Pô, mas tu quer... Agora tem o Guedes e já não Para tem. tudo, tu quer contestar uma voz... Como é que é a voz do além? Parou. Ó, parou. Não, contestar a melhor zaga do futebol brasileiro. Não, eu estou dizendo que o Não, Grêmio... tu quer contestar. Eu estou dizendo que o Grêmio é um time que está cheio de velho. Só isso. De o Grêmio 11 tá com uma leva de jogadores, 50% é velho. Vem cá, o Grêmio tá com uma leva de jogadores aí, ó. Jogadores que... Até o Grêmio tá com dificuldade Tanto que a zaga do Grêmio, se tu botar o primeiro reserva, é o David Braz, que não é um garoto também, né? Também não. Também não é, e é muito bom jogador. Mas, cara, o David Braz, ele é reserva no Grêmio e ele é titular em qualquer O Inter é que time tem do um garoto futebol na zaga. brasileiro. O Inter é que tem um garoto na zaga que se questionou muito, que era o Bruno Fux. Será que tem que jogar ele, jogar o Moledo? E o Bruno Fux deu conta do recado e provou que estava merecendo entrar ali, né? Tanto que já entrou, tomou conta da posição de novo, o Inter já não toma Se a gol. gente for lembrar, os 2 primeiros jogos foi um Então, problema, né? Então agora eu vou eles falar uma seguraram. coisa contrária do que eu falei. Ah, vai te contradizer. Aí o Moledo então. ele quer. Não vamos contradizer. Eu vou falar agora. Eu falei do Grêmio que ele tem 50% de veterano. Agora no Internacional eu vou falar uma coisa contrária do que eu falei. Não. De veterano. Não, como é que é? Porra, mas não vão deixar eu falar? Não. Todo mundo corta. Não, até lá, Mas tu rapaz. provoca a voz do além, Mas que rapaz. coisa. Olha tu aqui, ó. provoca a voz Olha do aqui, além. ó. Eu vou ser contrário a todo mundo e não é querendo fazer beleza. Mas isso aqui que eu acho... Olha aí, parei, a voz do além, vamos ouvir como é que é? Pô, ninguém deixa eu completar meu pensamento. Mas é a voz do além, Que rapaz. coisa dessa televisão, tipo, É a voz do daqui a além. pouco eu vou levantar e sair chutando câmera. Porra, não param. não. Olha aqui, ó. Eu vou falar uma coisa contrária do tremendo que eu a falei. câmera. Aqui eu vou dizer o seguinte, vou tirar um jovem e vou botar um veterano. Vou tirar o Bruno Fux e vou botar um Moledo. Por quê? Deixa eu falar. Porque o negócio é o seguinte, ó. Zagueiro, para mim, tem que defender. Depois, se puder, sai jogando. Se não puder sair jogando, dá a bola para um cara do meio de campo. Agora, ele quer um zagueiro que saia jogando? Eu não quero zagueiro Mas alegre. quantos gols Eu o quero zagueiro que desmanche a Quantos jogada. gols o Inter tomou com a dupla Moledo e Cuesta nos 2 primeiros jogos? Quantos gols tomou? Não sei, não tem nada. Pô, mas como não é. sabe? Os outros Eu jogaram. não sou estatístico. Mas- Não, os 2 jogos até que tomou. E o último jogo tomou quantos? Agora? Foram Não 3 tomou jogos. gol. Não tomou. E nos outros tomou. Com o Fux. Não, com o Moledo. O Moledo? Tomou. Mas e quantas vezes o Moledo já tirou e já defendeu e levou a zaga nas costas? E quantos gols o Moledo Não, já eu fez de cobertura? eu concordo Tu com o Moledo. Tu acha que zagueiro pode ser Não, mas tu bonitinho? gosta Não, de não. estatística, essa pergunta do Caco foi extremamente coerente. Tu gosta de números, tu gosta de estatística, ele está te questionando em cima de números e de estatística. Mas eu vou te contar uma coisa. Não me conta, tu Eu não vai me acho, contar. eu acho que zagueiro tem que ser zagueiro. mas tudo O zagueiro tem que desmanchar, tem que chegar junto, tem que dar porrada. Agora, isso aí, eu já vi o seguinte, ó. Eu já vi uma porção de mancada do seu Bruno Fux saindo, jogando e sendo Mas vem desmanchado cá, na intermediária. esse Bruno Fux é um jovem, é um menino que ainda já mostrou potencial na seleção brasileira, né? Sim. Ou De base. seja, o jogador tem Não, que e daqui jogar. a pouco jogando do jeito que tá, não Mas dura evidente. muito no Inter, vai embora. Mas não é só tu. Não, já quase foi, né? No início dessa temporada aí já quase foi, né? Por isso que é bom Quase- ter o Moledo. Moledo Mas não andaram tô questionando. elogiando que Moledo e Cuesta era uma grande zaga Mas era. durante? Sim, era uma grande E zaga. por que mas saiu é o Moledo? melhor com Bruno Fux e Mas Cuesta. por que saiu? Saiu no grito, no carteiraço? Não, porque o falando- Bruno Ele- Fux joga mais que o Moledo hoje. Na minha Não, mas por opinião, que e na que do o técnico. Moledo Algumas saiu pessoas jogando não. bem? É que, Não, eu Garbaski, quero também saber. tem uma coisa, né? É que se a gente for olhar essa evolução do futebol, é que nem anos atrás quando a gente falava de volante, né? Nós podia ser o quebrador de bola. Né? Sim, era o Brucutu, era o Brucutu. É, o zagueiro né? era o do Hoje não bicão pode e da saída. Isso. É. Né? Hoje em dia, né, com essas mudanças do futebol, é fundamental que tu tenha pelo menos um dos zagueiros,
né, que tem a condição de fazer o primeiro passe, né, uma bola enfiada, uma bola entre as linhas, que nem costuma se dizer. Cuesta. Não, uma coisa eu concordo assim, ó, se o zagueiro, é limitado e ele não sabe sair, não inventa, não faz o que o Paulão fazia no Internacional. Joga o teu na defesa. Não inventa de sair jogando se tu não sabe. Mas o garoto sabe fazer as duas, ele defende bem e sai bem, então o Inter ganha. Isso também acontece com os goleiros hoje. Goleiro principal é jogar com as mãos, defender, mas se além disso ele sabe sair com os pés, que é o caso do Alisson, o melhor goleiro do mundo, que começou no Internacional, ele sabe sair com os pés. O Neuer fazia isso na Alemanha e mostrou para o mundo inteiro na Copa do Mundo um show de saída de bola através do goleiro. Mas ele era muito bom debaixo dos paus. Então ele acrescenta ao futebol. Defende bem. Essa é a minha pergunta. Será que ele defende bem? Não, a gente pode dizer assim, pela experiência, a gente pode fazer assim, daqui a pouco o Moledo, todo o histórico do Moledo que a gente tem do passado, ele defendeu já melhor que o Bruno Fux. Sempre foi melhor defensor. Mas agora é o início da carreira dele como titular e ele defende bem. Quando ele falhar, vão sempre lembrar, mas ele não é zagueiro que nem o Moledo. E aí vão dar razão para o teu raciocínio, eu concordo com isso. Mas o que eu digo é que ele soma isso, a qualidade de sair jogando. E o Inter está propondo um jogo um pouco mais para frente. Tanto que acontece o contrário, quando o Moledo pega a bola, ele se atrapalha. Ele não consegue se adaptar ao esquema. Ele não sabe sair jogando. Não consegue. E o técnico quer isso dele, tem isso também. O Filipão, por exemplo, ia adorar talvez o Moledo. Para o Filipão, o estilo de jogo do Filipão, ele já gosta de um zagueiro como o Moledo. Claro, ele vai se fechar, o Moledo vai ser o cara do escanteio, com dois centroavantes altos, um Jardel lá para cabecear. É assim que funciona, depende do estilo do técnico. Então é por isso que o Cudê quer. O Cudê quer com saída de bola. De zagueiro, aí eu também concordo, tem que ter as características, eu disse ontem, já tinha dito anteriormente. O Cudê quer do Internacional a mesma maneira que o Jorge Jesus jogava com o Flamengo, né? Só que não tem o nível da categoria dos jogadores de zagueiro. Não tem os laterais. Os laterais. A zaga até pode ter. Quer dizer, não tem os laterais. No Flamengo, se a gente for olhar, os laterais, isso aí, daqui a pouco tu parece, não, mas é que é os volantes também, pois é, mas é que é os meias também, né? Fica difícil de dizer qual deles que é o... Não é mais lateral hoje em dia. Os 4, 5 atacantes. Tu já não consegue mais achar qual é o que tu vai preferir, né? Não tem ala, mas para fazer esse tipo de jogada e sair com os alas, não tem. Com o Sarabia e o Moisés, não é isso que ele vai ter. Mas tu nem conhece o Sarabia, tu viu por 2 partidas, os jogadores todos voltaram aí em condições aí fora de ritmo. Tá terminando, tá subindo a trilha, deixa eu fazer referência aqui, alguns dos nossos mensagens, o Renê Zanini, grande Cadu, grande programa, como sempre, o Fernando Sommer, o Rodrigo Fragoso, será que vai demorar muito para o Leonardo Gomes ser aproveitado? Pois até agora o Rejuela não mostrou quase nada. O Fernando Sommer, Cadu, o senhor Ângelo de perfil venceu a tintura do cabelo? Será que foi a quarentena? Mauri, grande Mauri, né? Mauri, abraça os amigos, grande Mauri. O Alex Silva, o Fernando Sommer, o Lúcio Alberto mandando um abraço também, um abraço Lúcio, Fernando Sommer, o Alex Silva e outros fazendo referências aí, né, a perda do Marcos Bossi aí, que nos deixou ontem no início ele manda um dia triste para todos nós, para a família, tricolor, um forte abraço, o Marcão. Grande Marcão aí de Grêmio. É verdade. Que Deus o receba bem. Vai sentir, vai fazer muita falta aqui, é uma grande figura, uma grande pessoa. Bom, como sempre, né, agora mesmo em função aí do decreto do prefeito Nelson Marquesante, não tem o presencial no Barranco, mas a gente não, né, está sem a possibilidade de ter as delícias do Barranco. Olha aí, essa picanha maravilhosa, o lombinho, o entrecô, tanto do Barranco do Barranquinho, ó, aquela pizza maravilhosa lá do Barranquinho. Então aí o teleentrega, os números do teleentrega do Barranco e do Barranquinho, e também o takeaway, se você quiser pedir, vai lá buscar, mas está aí o teleentrega direto para você. Além de todas as promoções do Elcio, do Chiquinho, de espumante, de vinhos, você tem ainda à sua disposição, mesmo em casa. Nossos 2 toques também para Kia São Moto, lá você tem promoção do Jefferson Fisternal, de novos e seminovos, com bônus de mais de R$10 mil. Então aproveite, né, e troque seu carro, tem novo, seminovo, então você pode comprar online ou direto lá
pelo telefone, é só você discar e marcar e agendar pelo telefone 51 3319 6000. Agora, se você precisa se locomover pela cidade, está o Teletaxi, 32 16 19 19, segurança, você sabe quem está aí, ó, na tela, 32 26 19 19, segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz, isso é fundamental. Na sequência está chegando Guilherme Macalossi com Cruzando as Fronteiras, sempre um assunto extremamente relevante. Continuem aqui com a programação a todos vocês.